Fala rapaz, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje a gente tá aqui para poder falar sobre monstros, para poder falar sobre a utilização de monstros em mesas de RPG, de fantasia medieval principalmente, e como que isso afeta a experiência dos jogadores, a experiência do mestre, principalmente o andamento da mesa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tocar, o primeiro ponto, é justamente que monstros são os principais antagonistas, são os principais opositores e são os principais motivadores de aventura que a gente tem em jogos de fantasia medieval. Independente se a gente está falando de monstros tipo um grupo de bugbears que atacam mercadores indo de uma cidade para outra, ou se a gente está falando de monstros maiores, como por exemplo, sei lá, dragões ou coisas parecidas, de uma forma ou de outra a gente está falando aí de efetivamente opositores. E eu acho que isso entra em alguns pontos de preparação do mestre. O primeiro deles é o quanto que isso comunica o que é o cenário que você está jogando. Então, quando você faz uma escolha de um monstro, você está fazendo muito mais do que simplesmente a escolha de alguma coisa que eles vão bater. Você está escolhendo mostrar qual opositor daquele cenário você está apresentando para os seus jogadores. Então, é essencialmente diferente você colocar um Goblin ou um Kobold para poder lutar contra personagens de nível 1. É bem diferente de você colocar, sei lá, um lobo atroz ou um zumbi. Apesar de talvez as estatísticas as estatísticas sejam parecidas, para dentro da narrativa são coisas bem diferentes. Então, é muito importante que a sua decisão de escolha de monstros passe por esse local, né? O que você quer comunicar de determinado cenário para determinado grupo de jogadores. Isso é uma coisa que ela não pode ser ensinada efetivamente. Você vai ter que testar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler sobre. Acho que depois do livro do jogador, provavelmente o livro mais importante de qualquer RPG de fantasia, seja medieval ou não, é o próprio bestiário. Porque o bestiário ele comunica para o mestre quais são os conflitos daquele cenário, quais são os conflitos daquele jogo, e é muito importante que isso seja pensado, lido, né, pesquisado de fato. Acho que a gente tem que lembrar que RPG é um jogo que ele é baseado em livros, né, a gente pode aprender por vídeo, pode aprender por áudio, como esse podcast, mas ele é essencialmente um jogo que a gente aprende lendo. Então é importante de tempos em tempos a gente retornar para a essência, né, do jogo, que é o livro. Então, quando você for preparar uma aventura com monstros, leva isso em consideração. Dá uma olhada nos livros, lê o que aqueles monstros representam, um pouco da história deles, porque aquilo vai te dar uma boa ideia de o que é aquele opositor dentro daquela narrativa. Em pouquíssimo tempo, em alguns dias, semana que vem, na verdade, vão sair alguns episódios do podcast que eu gravei com alguns convidados especiais, né? O primeiro deles é o Pato Papão, em que a gente conversa exatamente sobre a preparação de aventura pensando nos monstros, e depois eu gravei um outro com o Roxo, né, com o Dragão do Espaço, onde a gente conversa exatamente sobre dragões, né, um episódio sobre dragões cromáticos e outro sobre dragões metálicos. E acho que uma constante que apareceu nesses dois episódios, apesar de não ter combinado, é o quanto que a escolha do monstro ela tem a ver com o quanto que você quer comunicar alguma coisa para os seus jogadores, né? Quando você escolhe colocar um dragão vermelho e não um dragão azul, você está fazendo uma escolha de qual tipo de narrativa você está propondo, porque ele traz com ele, né? Esse monstro traz com ele uma carga de história que é muito importante. Mas um outro ponto realmente muito importante para qualquer RPG de fantasia, seja Pathfinder, seja Tormenta, seja D&D, são as estatísticas do monstro, né? Aquele bloco de estatísticas, aquele bloco de regras, aquele bloco de condutas mecânicas que o monstro vai ter. E muitas vezes isso acaba sendo um pé no saco do caralho. Eu fiz um episódio sobre o meu livro dos monstros, que o Apollo, o encadenador, encadenou pra mim, né? Eu mandei pra ele o livro que eu já tinha de D&D quinta edição do livro dos monstros. Ele tava meio já enfrangalhado, algumas páginas caindo, e eu pedi pra ele encadernar novamente, ficou maravilhoso, tem um vídeo sobre, inclusive. E quando eu mandei encadernar, um dos pedidos que eu fiz foi colocar marcadores de página, porque eu gosto de marcar as páginas dos meus livros dos monstros, porque isso ajuda muito, muito absurdamente na hora de estar mestrando e estar ali passando de uma página para outra, tem que virar e tu marca com lápis, aí o lápis deixa uma lombada no livro. Então eu pedi que ele colocasse esses marcadores de página, essas fitinhas de marcadores de página. Mas acho que existe uma solução ainda mais prática
para lidar com essas estatísticas, que é exatamente um financiamento coletivo que está rolando, chamado Cartas de Monstros, que é do RPG Craftando, que inclusive foi de fato aí patrocinador da primeira temporada de Skyfall RPG, então muito obrigado, galera. E que eles têm esse financiamento coletivo sobre essas cartas de monstros, né? Então, o que é a carta de monstro? Ela é uma carta frente e verso. Na frente tem uma ilustração exclusiva do monstro, né? De artistas que não pegaram essas ilustrações de outros lugares, eles fizeram especialmente para o financiamento coletivo. E no verso a gente tem o que seria as estatísticas do monstro segundo o System Reference Document, que foi traduzido pelo Aventureiros do Reino. Esse é um documento que ele explica quais são as regras do jogo, expõe qual é o básico das regras do jogo, de maneira que você possa usar em outros materiais seus, né? Então, quando você tem essa carta de monstro, você tem essencialmente todas as estatísticas que você precisa do monstro naquele mesmo local. Isso é muito prático. Quem participou do outro financiamento coletivo deles, das cartas de magia, sabe o quão prático é você ter a magia ali na palma da sua mão. E isso é, né, esse outro financiamento, ele traz essa possibilidade de você ter os monstros na palma da sua mão. E, cara, para todo grupo que joga D&D quinta edição, nesse caso, é fantástico, cara. É muito ágil, é muito prático. Você pode, quando tá preparando a sua mesa, você escolhe os monstros ali e já seleciona diretamente quais monstros que você vai usar. E isso também me leva a outro ponto, que é o quanto que você precisa do livro dos monstros para poder jogar. A resposta é não muito. Uma das coisas que eu acho mais interessantes do System Reference Document é que ele traz, de fato, aí uma série de regras em que, basicamente, se você quiser jogar D&D quinta edição, você não precisa ter o livro de D&D quinta edição. Você pode simplesmente usar esse sistema de referência de regras que tem e que ele te dá todas as regras necessárias para jogar o jogo. Então você tem, inclusive, as estatísticas de muitos monstros, você tem as estatísticas de classes, de raças, ao ponto que você, teoricamente, não precisa de nenhum livro para poder jogar. Como que você pode usar isso na sua mesa caso você tenha o livro e caso você não tenha? Então, primeiro, no caso que você tem o livro. Esse tipo de material ele vai te dar um apoio de velocidade. Você vai poder ter muito mais velocidade na sua mesa, muito mais praticidade para poder efetivamente lidar com os recursos que aparecem na mesa. E também, o outro ponto, ele está relacionado aí com a questão de o quão prático é, né? Você ter as estatísticas de um local de rápida consulta, por exemplo, facilita bastante. Então, é muito interessante e importante que você tenha isso ali de prontidão. O outro lado seria assim, eu não tenho o livro dos monstros, talvez eu tenha aí o livro básico de tipo D&D, o meu grupo comprou, a gente se reuniu, comprou, mas eu não tenho o livro dos monstros. Nessa situação, as cartas ficam ainda mais interessantes. No financiamento coletivo, como ele está atualmente, você consegue adquirir aí um baralho completo, né? Isso significa que você tem as estatísticas de vários monstros diferentes, você tem as estatísticas de vários opositores interessantes, alguns exclusivos do Catarse, né? Esse baralho de cartas ele vai ser vendido depois, mas claro, com outro valor. E a gente tem aí 2 dias restantes, né, até sair esse financiamento. E a gente tem, por exemplo, nesse caso, né, a gente tem aí a partir de R$100 você tem um baralho à sua escolha. E aí segue aí outras recompensas com outras coisas, né? O legal é que as cartas são grandes, né? Não são cartas pequenas, elas são cartas maiores, elas são cartas que, enfim, trazem para você aí um material de boa qualidade. Então, é importante, né, que isso seja dito assim. Existe várias formas diferentes de você apoiar e de você adquirir esse material, inclusive assim, todo o material em formato digital, né? O legal de tu ter acesso ao formato em material digital é que, se por um acaso você tá aí com a grana mais curta, mas quer ter acesso a esse material, ele é uma opção interessante, né? Inclusive é uma opção ótima para tu não só separar esse material para você depois, como depois pode te levar aí a fazer outras coisas. Beleza?
Então, eu tô colocando o link pro financiamento coletivo aqui no descritivo do vídeo e também no descritivo do podcast, ok? Você pode dar uma conferida, mas também fica com isso em mente de quando você for efetivamente preparar as suas aventuras, quais são os recursos que você está utilizando, quais são os recursos que você busca e onde que você busca esses recursos. Acho que isso talvez seja a coisa mais interessante, de onde que você tira as ideias e recursos para sua mesa. Beleza? Então, se você está ouvindo isso no Spotify, no iTunes e qualquer outro agregador de podcast, saiba que a gente tem também o YouTube, youtube.com/mespedroca, o K é mudo. E se você está no YouTube, saiba que a gente tem o podcast em vários agregadores diferentes. Beleza? No mais, é isso aí, gente. É muito nóis, é very much we, e até a próxima.